Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Eu vou fazer uma avaliação atualizando a nossa contagem do Bitcoin. Vou mostrar um pouco do panorama, né? Lembrando que existem análises aqui no perfil, no canal, que eu explico todo este cenário do Bitcoin, por que não podemos contar como impulsiva seguindo as regras Neo Wave aí, né? E até mesmo algumas regras clássicas também, o Bitcoin ele não obedece a essas regras, né? Então, busque aí na playlist de Bitcoin se você quiser se aprofundar. É claro que dentro dessa playlist tem análises que a gente estávamos esperando uma queda e não aconteceu, como é o caso desta movimentação aqui. Nós esperávamos que isso aqui fosse A, B, C e que caísse, mas o tempo de resposta, como exige um tempo de resposta não acontecendo, a gente já esperava mais alta. Então, muitas vezes, algumas pessoas podem falar, cara, mas você está enviesado. Não, cara, não existe viés. O que existe é confirmação e técnica, tá? Então, perceba que existe o NeoWave ele exige que aconteça algo. Se não acontece, você está enganado. É outra coisa, tá bom? Então, assim, um primeiro ponto aqui que eu devo alertar vocês é que se eu considero que tudo isso aqui é um movimento corretivo único, independente do que a gente pensou antes e o que estamos pensando agora, mas se eu acredito que isso aqui é um movimento único, então o próximo movimento ele precisa ter tempo superior e complexidade também superior, pelo menos igual, tá? E aí a gente percebe que não tem tempo nem complexidade também igual. Então isso aqui está inferior. Quando isso aqui é inferior e há uma corretiva, estamos dentro de um triângulo, tá? Então essa daí é uma grande lição aí pro dia de hoje aí para quem não conhece um pouco do Neo Wave. Então já saiba que quando acontece isso aqui, vamos supor que a corretiva inicie agora e vem aqui para baixo. Então, o que quer dizer? Que estamos dentro de um triângulo, vai cair, vai subir, entendeu? E a gente vai ficar aqui numa lateralidade. Porém, aqui, o que podemos esperar? Como é uma tendência muito forte, nós esperamos que tudo isso aqui seja corretivo e que, na verdade, continue subindo. E essa onda seja a onda de resposta com complexidade e tempo superior a dessa daqui, tá bom? Uma onda do tipo B, né? A onda A, B. Em algum momento cai de novo, né? Pode ir na estratosfera, como a grande maioria espera? Claro que pode vir aqui no 120, ó, né? Aí você pode, o que você pode fazer, né? Você pode pegar uma ferramenta de Fibonacci do topo ao fundo aqui, o ideal é que seja do início do movimento, mas eu estou colocando do topo ao fundo, porque o início do movimento é aqui, né? Ó. Então, do início do movimento, o 138 está na região dos 111 mil e do topo vai um pouco mais além no 120 mil. Então, do 110 ao 120 seria um alvo tranquilo aí para o Bitcoin dentro desta evolução. Mas o mercado não se movimenta em linha reta, perfeito? Ele se movimenta em ondas. Então, ele precisa disso aqui, ó. De tudo isso aqui que a gente vê nesta queda, a gente precisa disso aqui também. Então, o ideal é que isso aqui seja uma onda corretiva, né? No time frame menor, a gente vê muita complexidade, mas no semanal é simples, né? Ó. Um movimento de queda, um movimento de alta, testou o topo, está caindo de novo, né? A gente vê que tem um padrão de baixa aqui, então pode vir testar o fundo novamente, abaixo dos 60 mil. Perfeitamente, né? Isso é possível, né? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, se você não tiver paciência, tudo bem, né? Você pode acelerar, não quiser assistir também, não precisa assistir, né? Mas se quiser aprender um pouco de Neo Wave e ondas de Elliott, está aqui, né? Tá gratuito aqui no perfil, no canal aqui, beleza? Bem, aí pessoal, o que a gente observa dentro dessas estruturas aqui, né? Que o Bitcoin ele não obedece certas regras do Neo Wave. Quais são essas regras aí que a gente percebe? Primeiramente, quando você conta uma estrutura impulsiva, 1, 2, 3, 4, 5, o que acontece aqui? Não há a resposta que a gente espera. Qual que é a resposta? Quebra da linha 2, 4 pelo próximo movimento aqui em tempo inferior ao percorrido pela onda 5. Isso não aconteceu. Quando isso não acontece, isso nos diz que o movimento continua, né? Porque se quebra, aí a gente passa por uma corretiva aqui, né? Buscando ali a região do 61.8 ou 38,2. E aí, no caso, aí a gente vê que foi tão forte que não buscou nem o 38,2, muito menos o 61,8, né? Então, isso aí nos diz, né,
que o Bitcoin ele não está obedecendo, pelo menos nesse time frame, a esta regra aqui, tá? Que é a regra mais básica de confirmação de que uma onda impulsiva terminou. Por isso, quando você vê o Glenn Neely lendo o Bitcoin, ele não vai falar que isso aqui é um impulso. Ele vai falar que isso aqui é uma estrutura corretiva, de algum tipo de estrutura corretiva, tá? Por isso que a gente colocou primeiro, porque é um primeiro movimento, não é onda 1. Né? Pode ser onda 1? Pode. Mas seguindo as regras Neo Wave, isso aqui não é uma onda 1, tá? Pelo menos onda 1 de uma onda impulsiva. Pode até ser uma onda 1 de uma diagonal, porque da diagonal essa regra não se aplica, tá bom? Então, assim... Mas qual que é a consequência disso aqui ser uma onda 1? Tudo tem consequência quando você afirma, tá, pessoal? Tudo tem uma consequência. Então, cada coisa em ondas de Elliott Neo Wave que você afirma tem uma consequência, tem uma resposta esperada. E qual que é a resposta? Se isso aqui é diagonal, tem que vir aqui, ó. E aí você vai falar, pô, cara louco, vai voltar para os 30 mil? Cara, se isso aqui for diagonal, tem que voltar para poder obedecer, né? Porque não é uma teoria vazia. É uma teoria que para cada coisa que você afirma tem uma argumentação. Não é só ficar contando ondinha 1, 2, 3, 4, 5. Não é só isso, não. Então, cada coisa tem um parâmetro, tem uma confirmação, tem algo que necessita de acontecer, tá? E aí a gente percebe que a mesma coisa aconteceu aqui, ó. Tá aqui a linha 2, 4. Se a gente for contar isso aqui como um impulso, né? 1, 2, 3, 4, 5. O que acontece? Linha 2, 4 não é perdida em tempo inferior ao percorrido pelo quinto movimento. Não é perdida também, ó. A gente vê que o candle tentou perder a linha, esse candle que era o último candle semanal aqui, ele veio próximo, mas ele não conseguiu catucar na linha. O certo era ele ter caído um pouquinho mais, ter vindo aqui no 55, quando chegou aqui ele já reagiu, 56,600. E subiu de novo para testar o topo e agora fez um padrão de baixa. A gente percebe o padrão de baixa. Aí agora sim essa linha vai ser perdida, só que agora já não tem mais importância, porque para seguir o que é dito na teoria, precisaria ter perdido já, né? Já precisaria, na verdade, já teria que ter vindo aqui com força aqui e perdido. Né? De preferência, né? Perdendo este fundo aqui, indicaria que o movimento teria sido um ABC. Como não perdeu o fundo, nem muito menos a linha, nós não sabemos o que é com certeza isso aqui. A gente sabe que está dentro de uma tendência forte e o preço está evoluindo. Então, o que nós buscamos aqui? Regiões de compra. A gente não fica tentando vender, shortar, querendo acertar topo. Não é isso não, tá? A gente busca por padrões válidos com uma direção que nos indique, né, uma referência, tá bom? E aí, com isso, né, pessoal, desculpa aí, vai ficar longo mesmo, né? Não tem como, que eu vou explicar toda a visão aí para poder atualizar também. E aí, beleza, a gente está contando isso aqui como impulsivo. Aqui aconteceu o que eu falei, ó. Em tempo inferior aconteceu a movimentação. Então, a gente pega aqui a ferramenta, ó, e vê que em tempo inferior, normalmente em 50% do tempo, vai lá e perde a linha 2,4. E aí isso aconteceu. Só que qual que era a segunda confirmação aqui que a gente ia esperar? A perca aqui do fundo aqui da onda 4, que não aconteceu. Então retornou para o topo. Quando retornou para o topo, eu falei assim, cara, tá subindo numa onda B. Né? Quando chegou aqui no fundo, eu falei, cara, caiu numa onda C. Isso aqui é uma onda X. Tá caindo numa nova onda A para fazer um novo padrão. Então ABC... X mais um ABC. Quando chegou aqui no topo, eu falei, cara, isso aqui pode ser o primeiro movimento? Pode ser, não quer dizer que seja, pode ser o primeiro movimento e vai cair no terceiro movimento aqui para fazer a onda C, né? Então, onda A, B, e aí eu esperava uma onda C para fechar o movimento, né, e dar sequência, né, em tudo que está acontecendo aqui no semanal, tá? Em tudo que está acontecendo, mas daria sequência. Poderia ser tudo isso aqui uma onda A? Poderia ser, e continuar na lateralidade, mas renovando o topo, sempre demonstrando a tendência forte do Bitcoin. Perfeito? Porém, né, vamos lá. O que aconteceu quando chegou aqui? Ele voltou e testou o topo novamente. Se ele testou o topo novamente, isso mostra que não acabou a movimentação da onda B. Então, a onda B está em andamento. Ela pode ter terminado aqui agora e ter iniciado a onda C. Então, isso aqui seria a nossa onda A, tudo isso aqui seria a onda B e iniciou a onda C. O que a gente precisa para que a gente entenda isso como uma onda C? Primeiramente, a gente precisa de uma estrutura que precisa ser impulsiva ou diagonal. E segundo ponto, nós precisamos
que ela tenha complexidade e tempo igual ou superior da onda A. A gente vê que o tempo já está próximo, complexidade também já está parecida, então temos argumentação para entender que isso aqui pode ser. Porém, a estrutura deste movimento aqui não está claro, né? Nós não sabemos se realmente esse movimento terminou devido à estrutura, porque eu estava acreditando que isso aqui, pessoal, era uma A, B, C, e isso aqui já era uma onda X, ó. Só que esse padrão aqui está muito curtinho para ser uma resposta para esse aqui. Ou seja, onda X, né? A, B, C. Estou achando isso aqui muito pequenininho em relação a tudo isso aqui. Então, não consigo afirmar com certeza. Isso aqui pode ser, na verdade, onda X, né? E isso aqui é uma onda A, ou tudo isso aqui é uma onda A, né? E isso aqui é uma onda B, né? Então, no caso, se isso aqui é uma onda A, isso aqui é a B, C de B, perfeito? Então, A, B e subiria numa C. E aí sim a gente teria um padrão suficiente de resposta a esse aqui para finalmente cair numa onda C, né? Então, assim, infelizmente, né, o Bitcoin não é o ativo que atende com perfeição as regras Neo Wave. Por exemplo, o mini índice no 1 minuto ele atende muito mais as regras Neo Wave do que o Bitcoin aí no semanal e diário. Porém, o Bitcoin em tempos gráficos menores, eu venho percebendo que ele atende muitas regras Neo Wave, tá, pessoal? Bem, para esse vídeo não ficar muito longo, eu gravarei outro aí com os tempos gráficos menores para nós irmos dentro dessa estrutura aqui e entendermos essa movimentação aqui, beleza? Valeu!